Levítico, capítulo de número 8. Assim diz a santa palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés, como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu Arão da túnica, cingiu com um cinto, e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro e a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou, e dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar aos filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E Moisés o imolou e o tomou o sangue, e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, e o redenho do fígado, e os 2 rins e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, com o seu couro, e a sua carne, e o seu excremento, queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o imolou e aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de aroma agradável, oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está nas entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a coxa direita. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreia, e o pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés tomou de suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta de consagração por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também o óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos e as vestes de seus filhos. Disse mais a Arão e a seus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão queimareis.
Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse uma em expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu gostaria de agradecer ao reverendo Ageu pelo convite a mim feito para ser o expositor da palavra. É um privilégio estar aqui. E eu tenho esse convite como não um convite, mas uma intimação, uma ordem. Professor tão querido, amigo de antes do seminário, pessoa a quem tenho muito apreço, me convidou. Hoje estou aqui e me sinto muito contente. E como disse, para mim é uma ordem, faço de tudo para atender ao seu chamado. Ele me entregou como um convite, eu recebo como uma intimação. Mas eu não estou falando isso apenas para adular o reverendo Ageu, ou para quebrar a solenidade do culto. Eu estou falando isso porque nós estamos diante de uma ordem de Deus. Levítico 8, ou o livro de Levítico, é o livro do chamado. Os livros no Antigo Testamento, eles têm por nome sempre a primeira palavra do livro. E se vocês olharem em Levítico 1, chamou. Então é o livro do chamado, é o livro da chamada. É Deus chamando o seu povo à adoração. Deus não convoca, Deus não convida, Deus convoca a adoração. Deus chama o seu povo e nos capítulos de 1 a 7 ele ordenou tudo o que deveria ser feito, os sacrifícios, como deveria ser feito. E agora no capítulo 8 abre-se uma nova seção do livro de Levítico, que é os sacerdotes e o culto. Capítulo 8, a consagração dos sacerdotes. Capítulo 9, o primeiro culto. Capítulo 10, a primeira profanação do culto com o fogo estranho. Nos devidos domingos, vocês ouvirão sobre o primeiro culto e a primeira profanação. Hoje nós vamos falar sobre a consagração dos sacerdotes, que é o capítulo 8. E nos versículos de 1 a 3, nós temos essa ordenação aí a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés, começa assim o capítulo: toma Arão, os seus filhos, as vestes e o óleo, como também o novilho, oferta pelo pecado, os bois, os 2 carneiros, o cesto dos pães, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Versículo 4 e 5 ainda. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Eles estão diante de uma ordem, eles estão agora para executar uma ordem de Deus. Eles ouviram todas as instruções durante 7 capítulos, e agora é hora da ação, agora é hora de colocar em prática. E Deus diz: agora reúna tudo o que eu já ensinei, pegue todos os utensílios, todas as vestimentas, traga para cá, que agora é o momento de vocês utilizarem, é o momento da prática. E nesses versículos iniciais, 2 coisas precisam ficar já claras para nós, que servirão de base para o decorrer desse texto. A primeira coisa é essa, que nós fomos convocados a adorar ao Senhor em culto. Nós fomos convocados para cultuar ao Senhor, e é assim que se começa o culto. O reverendo Ageu enfatizou isso no início do culto. Ele disse: nós fomos convocados para adorar a Deus, portanto, adoremos com alegria, adoremos com regozijo. Nós somos convocados. É importante que nós saibamos que nós não estamos fazendo nenhum benefício para Deus vindo aqui. Não é como o pensamento romanista de negar uma parte do dia, sacrificar uma parte do dia para ir à missa e assim obter benefícios de Deus. Não é uma troca, não é uma barganha, é uma ordem. Você deve cultuar
a Deus. Se você é do povo de Deus, se você foi chamado por Deus, você deve cultuar a Deus. É ordem. Essa é a primeira coisa que deve ficar bem clara. E a segunda coisa que fica clara é que há uma forma de cultuar a Deus. Nós não devemos cultuar a Deus de qualquer jeito. Veja que no versículo 5 diz que isso é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés então cumpre todas as ordenanças dos capítulos anteriores, Mas essa expressão aparece várias vezes, pelo menos 7 vezes no final de cada versículo, a expressão conforme o Senhor ordenara a Moisés. Ela aparece no versículo 4, no versículo 9, no versículo 13, no versículo 17, no versículo 21, no versículo 29, no versículo 24, e se você quiser ainda, ela termina o capítulo no versículo 36, dizendo que essas então foram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. É uma ordem você vir ao culto, você servir ao culto. E você não tem autorização para servir de qualquer forma. Existe um protocolo, uma ordem, uma liturgia determinada por Deus para que nós sirvamos a Deus. E nós estamos diante dos sacerdotes sendo consagrados e preparados para o culto. E assim como esses sacerdotes foram preparados para o culto, nós que somos o povo de Deus, devemos nos preparar para cultuar a Deus, para responder a essa convocação e fazer isso da forma como Ele ordenou que nós fizéssemos. Nós precisamos nos preparar. Por isso que o tema do culto nesta noite é: prepare-se adequadamente para servir no culto ao Senhor. Prepare-se adequadamente para servir no culto ao Senhor. E como nós devemos nos preparar para servir, ou nos preparar adequadamente para servir ao Senhor? A primeira forma que você deve se preparar para servir ao Senhor é vestindo-se com roupas novas. Você deve se preparar para servir ao Senhor no culto, vestindo roupas novas. É o que o texto diz, a partir do versículo 5 até o versículo de número 9. Tem toda a descrição das vestimentas do que Moisés fez. Moisés chama Arão, seus filhos, e começa a vesti-los. E veste-os camada por camada. Certamente vocês já devem saber o que são essas camadas, e não é o nosso propósito, porque essas camadas foram ordenadas e explicadas nos capítulos anteriores. Mas aqui, como eu disse, é a ação. É tudo o que foi falado antes, colocado em prática. Eles devem agora vestir-se de roupas novas, ou agora se vestir adequadamente. Essa ideia de vestir-se adequadamente e de ser consagrado, certamente você já viu na igreja presbiteriana. Quando um oficial é chamado, é eleito, e ele vai ser ordenado ou investido, é feita uma cerimônia, onde os outros oficiais impõem as mãos sobre ele, onde ele faz alguns juramentos, e onde então ele é consagrado, ele é ordenado para isso. O pastor, da mesma forma, é feito uma cerimônia, um culto, onde o pastor, então, ele é ordenado, consagrado para o determinado ministério, para o sagrado ministério. Essa é uma cerimônia que nós conhecemos na nossa igreja, não à toa, nós conhecemos porque ela tem toda a sua base nas Escrituras. Quando eu digo que talvez que você deve vestir-se de roupas novas, e eu falo dessa situação de ordenação de oficiais, você diz: o que isso tem a ver comigo? Talvez você pense isso: o que isso tem a ver comigo? Ou se você já fez o seu juízo apressado, você diz: entendi, então isso está falando dos oficiais, que nós temos que servir como oficiais, ou isso não tem nada a ver para mim, eu vou esperar a próxima parte que talvez fale a mim. Agora você está falando aos oficiais.
Ou talvez, se você tem uma aptidão, como eu, para o legalismo, você diz: entendi, o pastor, por isso que veste terno e gravata, por isso que ele se veste dessa forma e sobe aqui no púlpito. Não é isso que o texto fala. Se você teve essa ideia apressada, realmente você está equivocado pela sua pressa. Nós temos que entender que os ofícios no Antigo Testamento eram de profeta, sacerdote e rei, mas para nós hoje os ofícios são presbíteros e diáconos. Eles não são equivalentes nas suas funções. Cristo satisfez, e nós vamos falar daqui a pouco, Cristo satisfez os 3 ofícios e legou-nos o ofício de sacerdote. Todos nós somos sacerdotes, é a ideia do sacerdócio universal. A igreja exerce o sacerdócio universal. Nós já ouvimos várias vezes que os homens são o sacerdote do lar. Nós ouvimos que todo mundo presta o seu culto particular. E o culto se presta através, no Antigo Testamento, de um sacerdote. E nós somos esse sacerdote. Se você olhar para a figura de Moisés nesse texto, Moisés era profeta. E descrito em toda a Escritura como profeta. Mas ele exerce aqui um ofício, ou os demais ofícios. E ele exerce de sacerdote, e só aqui ele exerce o ofício de sacerdote, porque é ele quem consagra, é ele quem oferece as ofertas àqueles sacerdotes que estão sendo consagrados. E nós não vemos em outro lugar da Escritura Moisés realizando esse ofício sacerdotal. É só nessa ocasião em que Moisés faz essa mediação sacerdotal. E Moisés também exerce aqui uma figura de rei, o sacerdócio, o ofício de rei, quando ele coloca a mitra na cabeça do sacerdote. Veja que o texto dá destaque para a mitra. Ele fala da mitra, como se fosse uma coroa, e é essa a palavra que está traduzida no nosso texto, uma coroa. Ela é de ouro, ela é adornada com ouro, ela mostra o esplendor, a grandeza do nosso Deus, ela representa toda a superioridade. E só quem pode coroar alguém ou suceder o trono é o próprio rei. Só quem tem autoridade para coroar é o próprio rei. Mas ninguém. Moisés aqui tipifica os 3 ofícios nele, apontando para Cristo. Ele exerce esses 3 ofícios, apontando, sendo um tipo de Cristo, do que Cristo fez. Cristo foi o profeta, Cristo foi o sacerdote e Cristo é rei. Eu diria que Cristo é profeta, é sacerdote e é rei no presente, porque a história dele ainda é hoje. Ele ainda intercede por nós junto ao Pai. Ele ainda governa soberano. Ele ainda fala a nós através da sua palavra. Ele ainda é profeta. E nele nós temos acesso direto ao Pai. Aquele povo estava diante do tabernáculo montado. Anteriormente eles estavam acampados no Monte Sinai. A glória do Senhor estava sobre o monte. Ninguém lá chegava. Quem chegasse lá sem a ordem de Deus morreria. Agora a glória de Deus sai do Monte Sinai e repousa sobre o tabernáculo. E eles não podem entrar, eles estão impuros. Eles não estão preparados. E agora, então, eles se preparam para isso. E Cristo nos preparou para isso. A morte de Cristo na cruz, a obra de Cristo na cruz, nos deu acesso ao culto direto a Deus. Um culto solene, o qual nós prestamos agora, mas um culto diário, uma vida diária. Naquela época eles precisavam de sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios constantes, mas Cristo fez um único sacrifício e bastou. Uma única vez e para sempre. Com um sacrifício voluntário, Ele nos tornou profetas, sacerdotes.
Ele agora nos deu livre acesso a Deus. Ele nos deu novas roupas. Curiosidades que o Espírito Santo faz é que eu separei o texto de Colossenses 3 para exemplificar. O revestir-se, como diz Colossenses 3:12, estava na liturgia. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Cristo deu-nos uma roupa especial, a roupa de santos, a roupa que os sacerdotes vestiram naquela cerimônia. Era uma roupa sublime, era uma roupa que os destacava, é uma roupa que representava Deus e a sua glória, e também representava o seu povo, e eles faziam essa ligação entre o povo e Deus. Mas Cristo nos deu uma nova roupa, e nós não precisamos mais de sacerdotes para nos ligar, para interceder por nós nessa terra. O nosso sumo sacerdote já fez isso, nos reconectou, e Ele continua intercedendo por nós junto ao Pai, Jesus Cristo. Efésios 4, de 22 a 24, fala também isso, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós não precisamos mais daquelas vestiduras específicas, daquelas pessoas específicas, os sacerdotes designados para isso. Nós temos acesso ao Pai, e nós devemos nos preparar para cultuar a Deus, vestindo-nos com roupas brancas. Você não deve mais voltar a sujar-se na lama do pecado. Você foi salvo, o preço foi pago, o sangue de Cristo foi derramado na cruz. Aqui em Levítico, o sangue de animais foram derramados, mas o sacrifício único e suficiente de Cristo foi derramar o seu sangue naquela cruz, e o sangue de Cristo te purificou, te deu novas roupas, novas vestes, vestes puras, vestes santas, vestes dignas de adentrar na presença do Deus Altíssimo. E você não deve contaminar-se com o pecado. Você não deve gastar tempo voltando à velha natureza, às velhas práticas pecaminosas. É necessário manter puro o seu coração de toda a idolatria e manter essa roupa de sacerdote do Deus Altíssimo imaculada, não prestando culto aos falsos deuses do Egito. Os falsos deuses podem ser os seus filhos, podem ser a sua esposa, o seu marido, o seu trabalho, o dinheiro, status, reconhecimento, cargos ou qualquer outra coisa que não seja a glória de Deus ou que não seja Jesus Cristo. Qualquer coisa que ocupe o seu coração no lugar do próprio Cristo, se você troca Cristo por qualquer outra coisa, você está manchando a sua roupa. Você está dizendo que você não quer vestir as roupas de um sacerdote que adora, que tem autorização para entrar diante do Deus Altíssimo. Abandone as suas velhas roupas, os seus trapos de imundícia, e vista-se da roupa que Jesus Cristo te dá, e mantenha ela limpa e sempre pronta para entrar na presença de Deus. Mas você também deve se preparar para servir ao culto, consagrando-se em pureza. E esse é o maior bloco do capítulo. Nós vamos do versículo 10 agora, nós vamos até o versículo 20,
9, onde tem as ofertas, os sacrifícios de animais, as ofertas movidas. O primeiro sacrifício foi o de um novilho. Os sacerdotes colocaram as mãos sobre o animal, como um símbolo da transferência do pecado, da expiação do seu pecado. E o animal então foi morto, porque o salário do pecado é a morte. E esse animal então era morto, agora simbolizando a culpa do pecado daquelas pessoas que ofereceram aquele animal. Nesse caso, dos sacerdotes. Os sacerdotes colocavam as mãos sobre eles, sobre o animal, e o animal então era sacrificado. E esse animal, as suas partes, suas patas, o couro e as suas entranhas não eram queimadas, porque ali havia ainda impureza. Então eles eram retirados do arraial e queimados lá fora, simbolizando de que o pecado não mais estava no meio daquele povo, que o pecado não mais estava ali. Depois foi sacrificado um segundo animal, um cabrito, onde foi queimado totalmente. A diferença desse para o anterior é essa queima total do animal, com couros e entranhas. Isso simbolizava a plenitude ou a completude, a totalidade do pecado expiado. Agora, o que simbolizava antes a retirada do pecado, agora simbolizava o pagamento completo do pecado. Agora não havia mais pecado. Havia agora uma dedicação total, completa ao Senhor. O terceiro sacrifício, chamado o carneiro da consagração, foi imolado mais uma vez por Moisés. Ele pegou o sangue desse animal, colocou na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, primeiro de Arão e depois dos seus filhos. Isso desperta bastante curiosidade, né? Por que na orelha, na mão e no pé? Porque os sacerdotes tinham uma função de ouvir os pecados, ou não tinham a função, mas eles acabavam ouvindo o pecado de quem oferecia aqueles animais, de quem fazia o processo de expiação do seu pecado. Muitas pessoas confessavam publicamente o seu pecado, então o sacerdote teve simbolicamente a sua orelha pintada com o sangue, como símbolo de purificação de tudo aquilo que ele ouvia, e também num significado de que ele deveria manter os seus ouvidos puros e incontaminados. Depois ele teve a sua mão, o seu polegar direito, manchado de sangue, simbolizando as mãos que pegariam aquele sacrifício e sacrificariam em favor dos outros, em favor do povo. Aquelas mãos precisavam estar puras para não contaminar o sacrifício, para não tornar inútil o sacrifício daquele animal. Não é à toa que o animal precisava ser sem manchas, o sacerdote precisava estar puro. O sacerdote precisaria ter simbolicamente a sua mão limpa, purificada, para poder oferecer o perfeito sacrifício ordenado por Deus. Mas o sacerdote também precisava ter o seu pé purificado, como símbolo de que de que onde ele pisava era uma terra santa. Moisés consagrou todos aqueles elementos, o altar, todo aquele ambiente estava purificado e consagrado. Os pés imundos e pecaminosos do sacerdote não poderiam pisar naquele solo sagrado se não fossem purificados. E os sacerdotes costumavam fazer isso descalços, sem nenhum calçado. E aqui nós lembramos do chamado de Moisés na sarça ardente, quando a sarça pegava fogo e chamou a atenção de Moisés. Então o Senhor diz:
tira as sandálias dos teus pés, porque o solo, a terra em que estás, é santa. O sacerdote não poderia profanar o templo do Senhor, não podia entrar na presença do Senhor com os pés sujos e incontaminados. A santificação, a purificação, a consagração deveria ser plena. A orelha, as mãos e os pés, simbolizando uma totalidade de consagração, de purificação, de pureza. E o que nós aprendemos sobre isso? O que nós devemos fazer? Limpar as nossas mãos, as nossas orelhas e os nossos pés? Sim, nós devemos manter-nos puros em todos os momentos. Nós fomos consagrados por Deus, nós fomos santificados pelo sangue de Cristo, nós fomos chamados para sermos seu povo, povo eleito. Nós temos um privilégio de servirmos a Deus no culto. E esse privilégio não é dado a qualquer um, é dado apenas ao seu povo. O texto destaca, e eu falei no começo, que Deus ordenou a Moisés: traga todo o povo à tenda da congregação. Todo o povo deve adorar a Deus. Isso é um privilégio exclusivo dos eleitos. E eles devem fazer em santidade e puros. O que você anda ouvindo durante a semana? Você tem ouvido o quê? Você tem ouvido podcasts que edificam? Você tem gastado tempo no YouTube, no Instagram, no arrasta para cima, vendo coisas que edificam, ou vendo piadinhas, ou vendo coisas imorais, ou sendo seduzido por essas coisas mundanas e tornando-se contaminado? Dentro da igreja, como é que você tem purificado o seu ouvido? Sabe aquela fofoca santa que tem na igreja? E eu acho que da última vez eu falei sobre isso. A pessoa chega para você e diz assim: meu irmão, eu quero que você ore por fulano de tal está passando por tal problema, mas olha, fala para ninguém, só ora. Aí essa pessoa que ouviu, ela tem alguém que é muito próxima da igreja, e ela chega para essa pessoa e diz: olha, por favor, ore por fulano, que fulano está passando por uma situação difícil, mas só ora. Daqui a pouco a igreja inteira está sabendo, é a famosa fofoca santa. Todo mundo conta para o outro, diga, mas não conta para ninguém, só ora. Mas o desejo é só de contar fofoca. A oração é só uma desculpa do crente para fazer a fofoca, para tentar purificar a fofoca. Você tem sido assim? Ou você tem, por acaso, dado ouvidos a essas fofocas? A maledicência. Quando alguém chega para você e diz: você ouviu o que o pastor falou? Você ouviu o que o presbítero falou? Você ouviu aquilo lá? Aquele seminarista falou tal coisa. Você viu? Onde já se viu? Você tem mantido o seu ouvido incontaminado dessas coisas, da maledicência, da fofoca, da imoralidade? Onde a sua mão tem estado? O que você tem tocado? O seu trabalho tem sido santo? Tem sido perfeito? Você tem trabalhado dia após dia como culto, como expressão de amor e louvor a Deus? Você tem mantido as suas mãos que trabalham, que ganham o sustento que Deus dá, incontaminados? Ou você tem sucumbido àquela tentação, aquele pragmatismo de apresentar os resultados no seu trabalho, independente dos métodos? Porque os fins justificam os meios, não é mesmo? Então, se você apresentar um bom resultado, não importa como você conseguiu. Você tem manchado as suas mãos, o seu trabalho? Como você tem vivido diariamente? E os seus pés? Seus pés estão puros para adentrar ao templo no momento do culto e adorar ao Senhor? Ou você tem andado por caminhos tortuosos? A Escritura diz que os pés, eles são ligeiros para fazer o mal. Os nossos pés se apressam a fazer o mal. Nós temos mantido puro o nosso caminhar,
Por onde nós temos andado? Nós temos voltado aos caminhos tortuosos, escuros do pecado, ou nós temos mantido o nosso pé na luz, na lâmpada que ilumina o caminho, ou no caminho que a lâmpada ilumina, conforme o salmista diz? Por onde você tem andado? O que você tem feito durante a semana? Você tem mantido os seus ouvidos, as suas mãos e os seus pés puros? Você tem se preparado para cultuar ao Senhor, para chegar aqui e dizer: eu me chego a Deus de forma pronta, preparada, santa? Ou você tem manchado essa nova roupa com o pecado e sujado os seus pés, as suas mãos e os seus ouvidos? Os sacerdotes foram consagrados e eles não tinham mais, ou não deveriam mais, contaminar-se com o que eles ouviam, nem o que eles tocavam e nem por onde eles andavam. Eles estavam em solo santo e sagrado. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo e servimos e devemos servir a Ele em culto, porque Ele ordenou. E Ele nos ordenou como? E Ele nos ordenou que nos achegássemos, nos apresentássemos para servir em culto a Ele, com novas roupas e estando consagrados e puros. Mas Ele também, mais uma vez, nos chama a preparar-nos para o culto. E está lá no fim do capítulo, dos versículos 30 para frente, versículo 31 para frente, quando Moisés ordena a Arão e seus filhos cozer a carne e permanecer diante da porta da tenda da congregação e dali não sair. Você deve manter-se ou preparar-se para servir ao culto também, não se afastando ou participando continuamente da mesa do Senhor. Nós temos aqui um ambiente onde eles foram agora preparados para comer a carne, o pão e o bolo. Eles agora estavam diante da tenda da congregação, diante da congregação, e eles deveriam comer durante 7 dias aquele alimento, e eles não deveriam sair dali durante 7 dias. Você deve manter a sua comunhão com Deus diante da sua mesa, não afastando-se da mesa de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, naquela noite em que Ele foi traído, e nós ouvimos isso todas as vezes que nós vamos celebrar a ceia. Ele pegou o pão, Ele pegou um cálice, Ele partiu o pão, deu graças e disse aos discípulos: fazei isso em memória de mim. Fazer isso todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, lembrais da minha morte até que eu venha, ou até que eu beba convosco no reino de meu Pai. Os sacerdotes estavam oferecendo animais, carne de animais, sangue de animais. Cristo ofereceu o seu próprio sangue, a sua própria carne na cruz. E Ele deixou-nos essa graciosa cerimônia para nós lembrarmos desse único e suficiente sacrifício que expiou os nossos pecados, que nos consagrou, que nos mantém puros diante de Deus, que nos dá nova roupagem, e nós devemos permanecer diante dessa mesa constantemente. A ordem de Paulo é essa, é que nós permaneçamos diante da mesa do Senhor, comendo, participando, celebrando. Ela é um meio de graça, ela é um meio de nós sermos abençoados, agraciados por Deus. Quando nós participamos, nós vemos a graça de Deus, nós participamos dessa graça, nós somos edificados. A ceia é um santo sacramento, já é santo, mas é
é uma santa oportunidade para nós nos achegarmos a Deus, para nós louvarmos a esse Deus, para nós servirmos em culto a esse Deus, por tamanha salvação. E Paulo fala sobre os perigos daquele que não se achega corretamente à mesa de Deus. Ele diz: aquele que comer o pão e beber o cálice indignamente, come e bebe juízo para si. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba do cálice, pois quem comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, come e bebe juízo para si, e será réu do corpo e do sangue do Senhor. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Moisés é enfático e diz: não saiam daí, permaneçam 7 dias, comendo o pão e a carne, na frente da porta, na porta da congregação e na frente do povo. Porque se vocês obedecerem, vocês morrerão. E vocês vão ver daqui a alguns domingos quem desobedeceu no capítulo 10, e o fim deles foi a morte. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho ao Senhor e foram consumidos pelo Senhor. A mesa do Senhor é um meio de graça para nos fortalecer. É uma celebração exclusiva do seu povo. Nós que fomos convocados a servir a Deus em adoração, em culto, nós temos esse privilégio de participar dessa mesa. Privilégio exclusivo para nós. Porque se nós participamos devidamente preparados, nós somos abençoados, nós somos agraciados. Mas ai daquele que come e bebe da mesa de Deus indignamente, porque ele está comendo e bebendo juízo para si. Como você tem se achegado à mesa do Senhor? Tem se mantido puro? A mesa do Senhor é só um símbolo? É só uma tradição para você? Ou ela é algo especial? Ou ela é algo que você aspira? Ou quando tem um culto de celebração com ceia, você acha um culto mais especial? Você se alegra mais nesse culto, porque você vai ali participar da mesa do Senhor. Porque você vai olhar os elementos e você vai lembrar o tamanho sacrifício suficiente, único, que Cristo fez, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai e não precisássemos mais, como eles, matar animais ano após ano, cerimônia após cerimônia, sacrifício após sacrifício, e não precisássemos mais de um mediador humano, mas o nosso Deus, na segunda pessoa, o Filho, intermedia junto ao Pai a nossa adoração, a nossa vida. Ele pagou o nosso pecado e nos reconectou, e nós celebramos essa mesa. Uma vez que você recebeu novas roupas, que você as mantém limpas, uma vez que você foi consagrado e manteve-se puro, então você mantém-se plenamente em comunhão com Deus e faz parte dessa bênção que é a mesa de Deus. O mais sublime dessa mesa em que eles deveriam participar é que eles não poderiam se afastar jamais, e eles tinham que permanecer por 7 dias. 7 dias é um número simbólico na Escritura, é um número que simboliza perfeição, completude. E não querendo alegorizar, mas trazendo essa instrução para nós estamos nesses 7 dias, onde nós comemos do pão, nós bebemos o vinho, mas nós aguardamos a completude dos tempos, ou a plenitude dos tempos, quando nosso Senhor Jesus virá, e nós cearemos com Ele novamente. Agora no seu reino estabelecido. É isso que ele diz: até o dia que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Você deve manter-se puro e sempre preparado para servir ao Senhor
porque isso é um prenúncio do que nós teremos na eternidade. Na eternidade nós nos apresentaremos a Ele puros, com roupas brancas, com vestiduras brancas. Apocalipse 3 é uma carta à igreja, é isso que o anjo diz: olha, quero que vos apresenteis com roupas brancas, que não contamineis as vossas vestiduras brancas. Nós nos apresentaremos diante de Deus com novas roupas, agora puras, agora perfeitas, majestosas, com nossos corpos glorificados, não mais imundos pelo pecado, não mais corrompidos pelo pecado, e nós participaremos constantemente da sua mesa por uma eternidade. Nós viveremos uma eternidade aos pés daquele que morreu naquela cruz, daquele que tirou a necessidade de um sacerdote, aquele que nos reconectou com o Pai, aquele que foi o sacrifício mais que suficiente. Você já imaginou, já parou para imaginar tamanha bênção? Você não consegue imaginar. Você pode vislumbrar, sonhar, você pode comparar, mas você tem que esperar, alegre e confiante, esse grande dia, essa promessa de Cristo, de que Ele voltará, e Ele restaurará todas as coisas, e nós cearemos com Ele. Que dia glorioso esse dia será, meus irmãos, quando nós não mais precisaremos nos purificar constantemente, quando nós não mais precisaremos confessar os nossos pecados, quando nós não mais precisaremos nos humilhar diante de Deus, reconhecendo o quão pecadores nós somos, porque agora a plenitude chegou, os 7 dias se completaram, agora não mais há pecado, agora não mais há morte, agora há plenitude de vida e comunhão com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como você tem se preparado para servir ao Senhor no culto? Você tem se mantido puro, consagrado? Você tem se mantido com vestes novas e limpas? Você tem se consagrado constantemente e se mantido puro em pureza? Você tem mantido a sua comunhão com Deus através da sua mesa? Ou você tem ainda abandonado a ordem de Deus, desobedecido a ordem de Deus e se contaminado e voltado à lama e voltado às práticas pecaminosas? Graças a Deus, porque nós não precisamos mais de sacerdotes e oferecermos animais, porque Cristo completou a sua obra. Basta agora que nós nos mantenhamos firmes, obedientes à sua ordem de cultuá-lo corretamente e constantemente em santidade de vida. Que Deus nos abençoe.